Olá, meu nome é Bianca Colombari, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o caso do Lázaro, né, esse assassino em série que esteve tanto em alta nos últimos dias e no dia de hoje, né, hoje cedo, ele foi pego, preso e morto pela polícia. Queria traçar um perfil psicológico dele com vocês. Mas primeiramente, eu vou retomar os crimes cometidos por ele, para que fique mais claro o modus operandi, tá bom? Então, o primeiro crime que ele cometeu, que nós temos conhecimento e provas, é um crime de 2007. Porém, conversando com o pessoal, há testemunhas da cidade onde ele nasceu, lá na Bahia, de que antes disso ele já havia cometido outros crimes, porém a cidade era pequena, ele era provavelmente menor de idade, então esses crimes não foram levados à frente. Mas o primeiro de que se tem provas foi em 2007, no qual ele matou 2 trabalhadores rurais e ele tinha apenas 19 anos de idade. Ele foi preso e ele fugiu apenas em 10 dias depois e não se teve mais notícias dele. Depois, lá em 2009, ele foi preso por roubo, estupro e porte de arma lá em Brasília e ficou preso durante um bom tempo. Depois, lá em 2013, foi feito um laudo psicológico dele, né, com testes, o que evidenciou que ele era uma pessoa insensível, imprevisível, impulsiva, agressiva, não apresentava nenhum tipo de sentimento, remorso, culpa, era uma pessoa bastante instável. Ele também apresentava uso abusivo de drogas e álcool, que também é uma droga. Algumas dessas características podem ser evidenciadas por esse uso abusivo de drogas e álcool, né, como essa instabilidade profissional, né, que é uma grande característica disso, e também algumas perturbações psíquicas. Pouco tempo depois, né, esse laudo foi feito em 2013, pouco tempo depois, em 2014, por algum motivo que ninguém sabe qual, eles devem ter um motivo, mas ao meu ver, não justifica ele ter recebido ele ter tido a pena convertida a regime semiaberto, né? Então, mesmo depois de todas essas características que evidenciam muito fortemente que ele não está pronto para ser reintegrado na sociedade. Tá? Então, em 2016, né, ele ainda estava no regime semiaberto, ele saiu para um feriado de Páscoa e não voltou mais, sem surpresas até aí, né? E aí ele foi capturado só em 2018, ficando apenas mais um mês preso apenas e já fugindo novamente. Veja que até aí ele foi cometendo alguns crimes, né, não que sejam menos graves, mas ele aparentemente foi testando a sua capacidade, as suas habilidades e o seu poder sobre as pessoas. Então, geralmente, né, os assassinos em série conhecidos aí na mídia, eles fazem isso, eles começam de vítimas mais frágeis, né, e crimes um pouco menos complexos, e vai se testando até chegar num nível muito, assim, complicado socialmente, né? Um nível muito perigoso para a sociedade. Aí aqui, em abril de 2020, ele invade uma propriedade rural de idosos. Ele invade uma propriedade rural de idosos, então presta atenção no idosos aqui. E mata esses idosos com golpes de machado. Então veja, parece que aqui, no ano de 2020, foi quando virou a chavinha dele e ele falou assim: eu sou poderosíssimo, né? Ninguém consegue me manter preso, ninguém consegue me pegar, então a impunidade me dá ainda mais prazer e eu vou intensificando as minhas artimanhas para rir ainda mais da cara da justiça e da cara da sociedade. Então, em 2020 ele fez isso, mas ainda ele fez com idosos. Parece que foi o primeiro teste dele realmente, assim, de invasão de propriedade, matar algumas pessoas com arma, sem ser arma de fogo, né, com um machado, mais violentamente. Um mesinho depois apenas, ele fez a mesma coisa, invadiu uma propriedade, fez uma família refém, mandou todo mundo tirar a roupa, trancou os homens da casa, fez as mulheres cozinharem pra ele, ou seja, ele já tava querendo mostrar mesmo quanto ele podia subjugar as pessoas, né, e ser poderoso, fazer as pessoas cozinharem pra ele, né, as mulheres. E depois, né, ele continuou no seu modus operandi aí. Veja, um mês entre um crime e outro, com a mesma barbaridade, né, o que antes, que eu considero que ele estava fazendo os seus testes, né, ele fazia de 3 em 3 anos, né, era mais assim, roubo,
ou era um homicídio de uma pessoa sozinha. Não que isso seja menos importante, mas era muito menos complexo para ele, né? E agora ele começava a invadir propriedades cheias de gente, matar todo mundo, né? Então, isso é uma característica muito importante do caso dele aqui. E agora em junho, né, um mesinho depois também, ele invadiu aí essa propriedade rural, matou todo mundo a tiros e facadas, sequestrou a mulher, estuprou ela, né, e depois largou o corpo dela por aí. Então, tudo isso porque eu quis relembrar o histórico dele, para mostrar, para evidenciar as características do crime. Então, ele entrava em propriedade alheia, geralmente rural e próximo de rio, para facilitar ali para ele. Também porque ele tinha essas habilidades de mata, né? Ele sabia caçar, ele sabia se esconder no meio do mato, sabia sobreviver sozinho no meio do mato. Então, isso para ele era uma vantagem. Outra característica é que ele mandava os reféns, né, as suas vítimas, se despirem quando ele invadia a propriedade, depois matava primeiro os homens, depois raptava as mulheres ou estuprava as mulheres ali mesmo, ou no meio do mato. Depois matava as mulheres também e descartava os corpos por aí. Também tinha características de maus tratos aos animais. Era uma pessoa que não tinha piedade alguma com os animais eram simplesmente, sei lá, teste ou comida mesmo, porque ele conseguia caçar, né, quando ele estava foragido. Outra característica muito forte dele, que caracteriza assassinos em série, é que ele tinha um alto envolvimento com drogas e álcool e também com alguns rituais satânicos. Tudo isso evidencia o quanto ele estava aquém da sociedade, né? Ele não se importava em estar inserido socialmente, que é uma grande característica de uma pessoa com um transtorno antissocial, tá? Então, trazendo um pouco para o transtorno antissocial, eu falo transtorno antissocial porque hoje em dia, dentro da psicologia, não se chama mais essas pessoas de psicopatas. Hoje a gente chama de pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial, que é caracterizado por um padrão generalizado de descaso, tanto com as consequências quanto para com as pessoas, suas vítimas, né? Ou qualquer outro, né? Não se importa com o outro. O outro é ninguém. É só uma pessoa que eu uso para atingir meus objetivos. Outra característica é que ela é uma pessoa que tem esse transtorno, ela justifica ou racionaliza os seus atos o tempo inteiro, os seus comportamentos, né? Então, os perdedores merecem perder, aquela pessoa morreu por causa disso, sabe? Ou eu pisei naquela pessoa porque ela não fez antes, sabe? Um negócio assim. Então, fica racionalizando, justificando, né? Fazendo... Isso, assim, é mais característica de pessoas que não chegam a ser assassinos em séries, né? Mas são pessoas do nosso dia a dia, os famosos psicopatas que moram ao nosso lado, que usam pessoas como escada para atingir sucesso profissional, né, entre outros. Outra característica é culpar a vítima, ou por ela ser tola, ou por ela estar usando roupa curta, ou por ela ser muito fraca. Então é uma característica. Geralmente ele é indiferente aos seus efeitos, aos efeitos prejudiciais que ele causa aos outros, né? Tipo, nossa, você não viu que a pessoa tá sofrendo por sua causa? Problema dela, sabe? Essa falta de sentimentos e empatia é uma grande característica. E é importante falar aqui que não são todas as pessoas que têm o transtorno antissocial que necessariamente serão assassinos em série. Ou até mesmo pode ser que algumas pessoas que têm esse transtorno nunca chegarão a matar ninguém na vida, tá? Mas são pessoas que facilmente podem prejudicar as outras em qualquer âmbito, né? Igual se tem no trabalho, com essa relação de poder, pode ser também no trânsito, né? Dirigindo violentamente, dentro da própria família. Então, são pessoas que prejudicam, né? Tem essas características talvez num menor grau, não tão perigoso assim para a sociedade, como foi no caso do Lázaro. Mas uma boa notícia é que isso é reversível, é importante que a gente esteja atento a essas características e procure um profissional e identifique elas o quanto antes, para que o trabalho desses profissionais seja realmente efetivos, porque esses comportamentos, quando bem trabalhados, eles podem sim ser revertidos e a pessoa pode conseguir sim ter uma vida digna e socialmente aceita, tá? Pode ser que ela consiga moldar seus comportamentos. Tá? No caso do Lázaro, eu acredito que era muito difícil isso acontecer, mas até porque ele já perdeu a chance dele, né? Ele foi morto hoje de manhã, já não tem mais o que fazer,
e ele sentiu o gostinho do poder, e eu me preocupo muito dele ter servido de inspiração para outros assassinos em série, em formação, se inspirarem, né, e quererem ser ainda melhores do que ele. Então, até por isso, eu preparei um roteiro de um vídeo sobre o sistema penitenciário, sobre o sistema judicial, jurídico, o quanto ele precisa ser revisado, mas não da forma, né, no senso comum como as pessoas pensam, né, ser mais rígido ou ter mais investimento. Não é isso. Eu queria trazer algumas características mais profundamente com vocês, né, dentro da minha série Eu Conto, Vocês Contam. Então, se vocês querem esse vídeo, comentem aqui também. Se vocês gostaram desse vídeo sobre o Lázaro, sobre o perfil psicológico do Lázaro, deixem aqui embaixo e curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho de notificações. Não se esqueçam de me acompanhar e sempre comentar aqui embaixo para que mais pessoas tenham acesso e esse vídeo seja recomendado a mais pessoas. Então é isso, agradeço por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau!